Boa noite, pessoal que está chegando aí na nossa live essa noite, sendo bem pontual aqui às 19h30, né? Então hoje a gente vai tratar de um tema assim muito especial para mim e com certeza para o nosso convidado aqui do nosso canal hoje, que é o Andrei Moreira, né? Então é uma pessoa que tem já uma experiência muito grande dentro desse trabalho mais sistêmico na área da saúde, em geral, em relacionamentos, tem um trabalho muito bonito. E a gente vai estar aqui hoje compartilhando algumas ideias e fico muito feliz que o Andrei pôde aceitar, porque eu sei que a agenda dele é bem cheia, bem intensa, mas que bom que ele está aqui com a gente hoje. Antes de abrir aqui a sala para o Andrei, eu vou ler um trecho que eu gosto muito do Bert Hellinger, né? Então hoje é sobre esse assunto sobre constelações na área da saúde, as dinâmicas de sintomas e doenças. Eu separei um trechinho, alguns versos do Bert Hellinger que me tocaram muito quando eu comecei a estudar as constelações, né? Então vou compartilhar com vocês, né? O nome do trecho se chama Ordem e Amor. Então, o amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui, ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião, que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua, mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a percebemos, como ao sentido e à alma por seus efeitos. Então um trecho assim bem marcante, profundo, que acho que a gente vai estar conversando aqui hoje no vídeo. E já vou aceitar aqui o Andrei. Boa noite. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Andrei? Muito bom te rever aqui, mesmo que seja virtual, né? Não é? Sempre te acompanho nas tuas redes, porque acho que é só para o pessoal entender. Eu conheci a Andrei aqui num seminário alguns anos atrás com o Stephen Hauser, que é um outro constelador bem bacana aí, que tem um trabalho muito legal na área da saúde. A gente se conheceu pessoalmente e depois veio pandemia, veio um monte de coisa. E desde então eu tenho acompanhado o teu trabalho, sou profundo admirador do seu trabalho, não só na área das constelações, mas o trabalho que você faz dentro do movimento espírita e da tua ONG. Então é uma imensa honra de você estar aqui hoje conosco, sabendo que eu sei que você tem milhares de atividades e demandas, mas é uma honra estar aqui com você hoje nessa live. E eu já aproveito aí para pedir para você se apresentar, falar um pouco dessa sua trajetória, de como foi, como médico, chegar nesse trabalho sistêmico, e se você quiser falar um pouco desses trabalhos que também estão ao redor dessa jornada, dessa tua missão, por favor, se apresenta para o nosso público. Tá certo. Luiz, muito obrigado pelo convite. É uma alegria a gente compartilhar desse momento, né? Tantas coisas em comum, a medicina, a homeopatia, a relação familiar. É porque eu estou ouvindo a minha voz sair. A tua voz sai do celular. É. Ó, tem alguém falando que é a mesma coisa, outro falando que melhorou. Tá dividido o público aqui. Que loucura. Mas tem que ver o pessoal. Será? Como é que tá aí, gente? Eu agora parei de me ouvir. Acho que agora deu, hein? Vamos ver. Eu mudei o Wi-Fi, acho que era o Wi-Fi. O teu Confirma som aí, tá gente. limpinho agora. Acho que era isso. Deu Wi-Fi, certo. então. Aprendamos. Ufa. Era um Aê. Wi-Fi, era uma conexão de Wi-Fi 5G. Ah, então é isso aí, ó. Muito Desse detalhe, jeito. pessoal. Essas coisas acontecem. Não, Ó, bom, tranquilo. pronto. Aprendemos. Já saibam agora, gente. Próxima vez que acontecer com alguém, tá dando eco, fala assim, muda o Wi-Fi. Eu tava falando aqui, pessoal, que às vezes a constelação, assim, não é de primeira. Às vezes você tem que ir fazer a constelação, daí aquilo vai até um ponto, depois você tem que dar mais um passo até que a coisa funcione. Aprendizado de campo. Coisa estranha, né? Porque um tipo de conexão Wi-Fi faz da sintonia, enfim.
Tá tudo certo. Não entendo tecnicamente não, mas também a vida a gente não precisa entender não, a gente só precisa aprender a acolher e fluir nela. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje à noite, né? E, Andreia, também aproveitando que você estava se apresentando um pouco, acho que se você quiser falar mais algo sobre a sua trajetória aí, eu sei que você tem também um trabalho muito importante dentro do movimento espírita, né? Teve uma participação e continua, né? Fazendo parte desses grupos, né? Então, se quiser também terminar a tua apresentação aqui, o pessoal já te conhece, mas é bacana você pontuar isso. Dentro do movimento espírita eu trabalho estudando, aprendendo, colaborando desde 16 anos de idade, né? Estou com 43 hoje, então já se vão quase 30 anos aí de estudo, aprendizado dentro da doutrina espírita. Eu hoje faço parte da Associação Médica Espírita de Minas Gerais e lá nós temos um trabalho dentro desse entendimento do ser humano como ser imortal e as expressões da saúde, do adoecimento como expressão dessa imortalidade da alma, né? Então essa tem sido a minha caminhada, a maioria dos meus livros tem esse conteúdo médico espírita, esse conteúdo da associação. Só o último, que foi aquele chamado Atitude, que derivou dos workshops de constelação e do conteúdo exclusivo dessa percepção de campo. Mas todos os outros vieram também desse cenário médico espírita. Maravilha, maravilha. E até assim, eu tinha separado algumas coisas para você poder falar sobre, mas uma das coisas assim que as pessoas que às vezes entram em contato com a constelação, começam a participar de grupos, muitas vezes são chocadas quando leem algum livro do Bert Hellinger ou de algum constelador, né? De que muitas vezes é colocado assim, que a doença é algo bom, né? Tem um pouco dessa percepção dentro do campo da constelação e tem muito esse trabalho de aceitação da doença e do sintoma, que é uma coisa que, em primeiro momento, causa muito estranhamento para as pessoas, principalmente se a pessoa tem uma trajetória dentro de uma medicina mais convencional, né? Em que ela vai lá no especialista, trata a doença, toma remédio contra o que ela está sofrendo, tenta às vezes abafar um sintoma com alguma medicação, né? É sempre ante alguma coisa, né? Então eu queria que você começasse a falar um pouco por aí, o que é esse olhar que a constelação vem trabalhando e vem trazendo desde os primórdios, né, com o Bert Hellinger, dessa noção diferente, né, de olhar a doença como algo necessário muitas vezes e como algo que pode propiciar uma grande transformação. Qual é a diferença, então? Coloca para a gente aí. O importante, acho que dentro dessa visão integralista do ser humano, dessa visão que contempla corpo, mente, espírito, a dimensão da alma, qualquer que seja a nossa definição para ela, é a gente entender que aquilo que acontece no corpo está a serviço de um movimento mais profundo. E que ele tem várias raízes, biológicas, emocionais, psicológicas, sistêmicas. Então, compreender a expressão de saúde ou expressão de doença de um organismo é entender a dinâmica da vida daquela pessoa. Os seus hábitos, a sua postura, tudo aquilo que ela faz ou deixa de fazer, os movimentos de alma e essas sinalizações. Então, dentro dessa perspectiva, a gente também compreende que as doenças, elas cumprem vários papéis. Não é um papel definido, mas cumpre vários papéis dentro da nossa história de vida, do nosso estilo de vida. Elas sinalizam, às vezes, uma falta de cuidado físico, elas sinalizam, por vezes, uma questão psicológica que precisa ser vista, elas, por vezes, sinalizam um estilo de vida e os seus efeitos, e, muito frequentemente, elas demonstram movimentos que estão acontecendo dentro da dinâmica mais profunda da alma. Há muitas doenças que, em linguagem sistêmica, a gente diz que são como barcos que desejam nos tirar de uma margem e nos levar para outra. Ou desejam nos ajudar a fazer uma travessia. Mesmo que a gente não tenha clareza de que travessia é essa ou de que movimento seja esse, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de perceber com a constelação familiar que nós temos vínculos sistêmicos, que a gente se conecta à nossa ancestralidade,
que a gente se liga à família por vínculos de amor ocultos, inconscientes, naturais, automáticos. E que estes vínculos, eles estão por detrás de tudo aquilo que a gente vive, então a gente pode ampliar muito a compreensão da experiência da saúde e do adoecimento, e a gente pode perceber, com todas essas visões, que olhar para o que acontece no corpo e as suas manifestações como movimentos profundos nos dá a possibilidade de expandir em muita consciência a nosso próprio respeito, a respeito da nossa vida, da nossa história, da nossa estrutura, da nossa família e também da nossa conexão. Então é sempre útil investigar muito mais do que o porquê da doença, o para quê, né? A serviço de que ela está, que movimento que ela traz para nós, ou que ela sinaliza, ou que ela permite, ou que ela possibilita, ou que ela convida. Eu acho que esse olhar do conhecimento sistêmico, que é o mesmo da homeopatia, que é o mesmo apenas diferenciado no seu conhecimento específico, né, num campo de saber específico, mas esse olhar, ele nos ajuda a sair da dinâmica da anestesia para a dinâmica da consciência. Né? Porque, como você falou muito bem, a gente vive a lógica da anestesia e a lógica da antítese. Então, eu quero aliviar a dor, eu quero me livrar do sofrimento e eu quero combater aquilo que eu tenho. Claro que se ver livre de dor e de sofrimento é parte muito útil do processo de alívio, porque ninguém precisa sofrer nesse processo, né? Nem cultivar sofrimento à custa de nenhuma teoria sádica, mas não é movimento de cura a gente simplesmente perceber uma anestesia, um alívio, uma contenção de sintomas, porque tem movimentos muito mais profundos. Então, enquanto, né, o medicamento age, a cirurgia socorre, enquanto as práticas terapêuticas aliviam, é importante o desenvolvimento da consciência, é importante ampliar a nossa compreensão de nós mesmos. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu acho que você colocou uma questão aqui que eu tenho uma identificação com a tua fala também, no sentido de, às vezes, na vida da pessoa, várias vezes já tem alguns sinais sutis da consciência, né? Mostrando para ela que é necessário algum movimento, alguma transformação, ou às vezes diminuir, ou pelo menos tentar transformar uma forma fixa de perceber as coisas, a realidade, as pessoas em volta, né? E às vezes as pessoas não valorizam isso, ou elas simplesmente deixam de lado. E isso pode, com o tempo, sobrecarregar esse organismo, né? Então eu compreendo muitas vezes, assim, os pacientes que vêm trazer a história, né? Na homeopatia a gente explora isso bastante, que ele traz a queixa, mas dentro dessa queixa tem toda uma história. Mas essa história começou muito tempo atrás, às vezes, como a gente vê na constelação, às vezes até outras gerações, né? Ela só vem se repetindo. E às vezes as pessoas não querem olhar, ou têm dificuldade, né? Não é muito fácil fazer esse olhar também de aceitação, a gente sabe disso. E aquilo às vezes precisa chegar num limite, né? Muitas vezes as pessoas lá com câncer, às vezes precisa fazer uma quimioterapia, uma cirurgia, e aí a pessoa começa a girar uma chave, ela vê que é necessário, né, fazer essa mudança. Mas eu acho que pelo que você falou, é possível a gente muito tempo antes já perceber um pouco desses sinais, é isso mesmo? É uma pena que a gente precise de terapia de choque, sabe? Porque o adoecimento, ele é como se fosse uma terapia de choque, é como se fosse um sacode da vida para nos permitir movimentos que às vezes a gente não permite, né? Quantas pessoas começam a se cuidar só na hora que o corpo sinaliza um sintoma, uma dor ou uma dificuldade? Fazer a mudança no estilo de vida, para perceber, colocar em prática aquele autocuidado, aquela atenção a si mesmo que às vezes não estava antes, né? Então, o nosso corpo ele tem uma função reguladora muito importante, porque ele mostra limites, ele determina para nós, ele baliza, de certa forma, aqueles movimentos que nós precisamos fazer. E é uma pena que a gente precise, mas também é uma bênção que a gente tenha esse olhar que quando um sintoma aparece, a gente pode se perguntar, né, o que está acontecendo comigo, o que eu preciso perceber,
observar aqui em mim e a partir disso ampliar uma consciência. Eu lembro do Bert dizendo, por exemplo, a respeito do câncer, uma frase muito forte dele. Ele dizia assim, que ele viu em constelação muitas vezes que frequentemente, ele disse isso referente a uma mulher, porque provavelmente ele falou isso numa constelação de uma mulher ou no contexto de uma mulher, mas eu acho que é a mesma coisa para os homens. Mas a frase dele, ele dizia que frequentemente ele via nos campos de constelação que uma pessoa preferia desenvolver um câncer a dobrar-se diante da mãe. E essa frase sempre me chocou, né? Mas ela não é uma linguagem, e ela é uma percepção que a gente vai entendendo no campo de constelação, porque tomar a força da mãe é um movimento natural da vida, é a força da fonte, daquilo que veio, daquele sacrifício primeiro, daquele cuidado e de tudo aquilo que permitiu que a gente existisse aqui, né? Falar o sim ao essencial da mãe, não a personalidade, a história, mas o sim ao essencial, é uma tarefa fundamental. E às vezes por ficarmos presos na história, nos vínculos de amor cego, nas dores da criança ferida, nos movimentos de distanciamento, nas entregas interrompidas, às vezes a gente distancia o coração e bota uma série de senões nessa relação tão importante, ou nessa conexão tão importante. E a doença aí não aparece como um castigo, nem uma punição, mas ela é resultado de um movimento de contração, né? Com um movimento de contração ou de hipertrofia, eu acho que isso é só a homeopatia que fala pra gente de uma forma tão bonita que, né, dentro do estudo da psora, do estudo dos miasmas, como que a gente tem os movimentos, né, de destruição, autodestrutivos, e tem os movimentos proliferativos que acontecem no nosso organismo. E eu entendo que acontece assim do mesmo jeito, sabe, Luiz? Quando a gente não toma força da vida, quando a gente não toma força do essencial, quando a gente não toma força da raiz como ela é, nós entramos em movimento de contração, em movimento de autodestruição. E é por isso que às vezes a vida não flui no profissional, não flui no pessoal, não flui na dinâmica da relação de casal, ou flui com muita dificuldade. Então, quando ele dizia, às vezes a gente prefere adoecer a tomar o amor da mãe, é quase como se dissesse assim, às vezes a gente fica fixado na dor, na dificuldade, no contexto, ao invés de tomar a força do essencial e se conectar a um movimento de fluxo. No entanto, muitas vezes durante um processo de adoecimento, a gente faz movimentos curativos, de reconexão com o essencial muito importantes. A gente olha para aquilo que verdadeiramente importa. Muitas relações se reconciliam durante processos de adoecimento, ou de dores, ou de dificuldades, né? Então a gente compreender esses contextos ajuda a gente a olhar ampliadamente para a expressão do corpo. Uau! Belíssima explanação, assim, bem tocante essa questão da mãe, né, que a gente muitas vezes observa nas constelações, né, então o impacto que isso vai ter, né, na vida da pessoa, como o Bert fala, né, uma das leis sistêmicas de relacionamento, toda vez que a gente exclui alguém importante, assim, ainda mais uma mãe, um pai, né, como é difícil a gente carregar a nossa vida a partir disso, né, como fica difícil tocar a partir desse ponto. Então, acho que você colocou muito bem, né, essa questão da mãe, e bem isso, né? Não se fixar apenas num ponto de dor, mas poder olhar a grandiosidade de tudo que está envolvido e a própria vida em si, né? Que sem um corpo de uma mulher, né, de uma união de um homem e de uma mulher, a gente não estaria aqui. E por mais que esses destinos sejam difíceis, a gente é fruto disso e a gente precisa olhar para isso. E aí surge uma questão, Andrei, que eu ouço muito, às vezes as pessoas me perguntarem, né? Ah, doutor, então quer dizer que todas as doenças são sistêmicas? Todas têm fundo sistêmico? Queria que você falasse um pouco o teu ponto de vista. Sempre que a gente começar com uma frase tudo e todos, gente, já pode colocar um pé atrás. Porque toda
Porque toda classificação que fecha, ela tende a ser reducionista. Não, não são todas as doenças que têm fundo sistêmico, que têm vínculo sistêmico. Né? Às vezes uma doença é só fruto do nosso estilo de vida, ou fruto dos nossos maus hábitos, ou de uma falta de nutriente no nosso organismo, ou de um excesso de uma sobrecarga que a gente se estabelece, ou de uma intoxicação. E claro que por trás desses hábitos ou desses padrões pode ter padrões sistêmicos ou questões sistêmicas aí. No entanto, muito frequentemente a gente observa também vínculos sistêmicos. Eu gosto de dizer, Luiz, também. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência a classificar as coisas só de uma maneira, fora, dentro do terreno terapêutico, e às vezes tomam as nossas falas com um sentido pontifício, né? Como se estivesse dizendo, é assim. Não. As questões, a nossa vida é complexo, o ser humano é complexo, a nossa expressão é complexa, ela é multifatorial, e a experiência sistêmica, ou os vínculos sistêmicos, são uma das experiências dentro do entendimento de uma expressão muito mais ampla. Pode ser a determinante fundamental de uma experiência? Pode, para muitas pessoas é. Mas também pode não ser. Então, importa que a gente olhe com um olhar ampliado para todas as coisas. E quando a gente faz isso, a gente se amplia. Então, em saúde sistêmica, nós dizemos assim, que a gente não olha para a causa das doenças sistêmicas, porque a constelação ela não é cartesiana, ela não é causa-consequência, né? Ela é fenomenológica. Então a gente se pergunta para onde olha o meu amor através desse sintoma. É como se fosse uma janela que a gente abre e quer ver para onde o nosso amor olha através dela. Ou naquela imagem que eu utilizei ontem, para onde essa barca me leva. Para onde essa barca quer me fazer a travessia entre duas margens, para onde que ela aponta? Aonde que o meu coração sinaliza? Que movimento é esse que talvez possa fazer parte dessa experiência de adoecimento? Então, para onde o meu amor olha, significa que possível movimento tem sistêmico dentro do meu coração nessa experiência de adoecimento. E quando a gente olha para isso, algo muito profundo e muito liberador pode acontecer. E a repercussão disso e os efeitos disso vai depender dos movimentos que acontecem no coração de cada um e na vida de cada um. Eu tenho um caso muito emblemático, que é até meio chocante para contar, porque ele foi muito... Ele me chamou a atenção de forma muito forte, que é uma paciente minha de homeopatia, uma senhora de mais de 70 anos, com uma obesidade mórbida há muitos anos, vivendo naquela sanfona de engorda e emagrece, e ela um dia veio a um workshop de constelação, isso já tem uns mais de 3 anos, e ela veio a um workshop de constelação para olhar para aquele sintoma. E então nós olhamos com a fenomenologia do campo para aquele sintoma, e o que se apresentou para ela como parte daquela experiência foi um profundo vínculo de amor com uma irmã que não tinha vivido. Então ela percebeu aquilo que em constelação nós chamamos, né, de um movimento em direção à morte, em direção a um excluído, que o coração dela olhava para essa irmã, um movimento de amor cego que frequentemente aqueles que vêm depois de outros irmãos que não puderam viver ou que têm excluído os familiares do sistema vivenciam com uma voz interna que diz: por que eu pude quando você não pode? Ou por amor a você eu também não usufruo daquilo que me foi dado. Ou em mim eu te represento e te trago incluído. E eu pude trabalhar com ela naquele dia essa percepção desse amor dela pela irmã e também a percepção do amor da irmã por ela, porque é aí que é o movimento liberador em constelação familiar. É quando a gente vê o amor do outro e o amor do outro nos diz: por favor, tome a força da vida que te é dada, né? Em minha homenagem, faça um bom uso do que te foi ofertado. Meu amor deseja isso para você. Quando ela pôde ver isso
naquela irmã, ela ficou muito tocada. Eu lembro dessa constelação com muita força e lembro dela profundamente entregue, respeitosa ao que se apresentava e se permitindo sentir. Muito bem. Termina a constelação, essa mulher vai embora. E o que acontece depois dessa constelação na vida dela foi algo muito impressionante. Ela foi tomada por uma pulsão de vida tão forte, tão intensa, que ela emagreceu 33 quilos. Caramba. Nós estamos falando de uma senhora de mais de 70 anos de idade. Então aí você pensa no metabolismo, no estilo de vida, Uau. não é? E ela disse assim, de repente eu ganhei uma força interna que eu conseguia fazer aquilo que antes para mim era impossível. De repente eu queria fazer o regime, de repente eu queria me cuidar e me controlar. De repente eu queria fazer um movimento para a minha vida. E eu acompanho ela, ela é muito querida, ela inclusive gravou um vídeo contando esse caso. E hoje já passaram mais de 3 anos e ela continua. Ela não só perdeu, como mantém uma qualidade de vida elevada, né? Ela tem um carinho muito grande pela constelação, por tudo que ela viveu. E aí a gente vê a força desses movimentos. Nós não podemos dizer que a causa da obesidade dela era aquele vínculo. Aquele vínculo era uma experiência afetiva do amor dela que estava na alma dela, afetando qualquer área da vida dela. Mas um dos elementos naquela obesidade era a representação daquela irmã que estava excluída, não é? Ela comia por duas, ela vivenciava e ocupava o lugar na vida também por duas, assim disse ela se expressava por duas, e quando ela pôde olhar para aquele amor daquela irmã dizendo, tá tudo certo com o meu destino e eu me alegro que você cuide do seu e faça um excelente uso do seu, e por favor, ao invés de morrer por mim ou morrer comigo, viva comigo no seu coração. Quando ela pôde olhar para aquele amor, então pôde converter, né, aquela pulsão de morte em pulsão de vida. Pôde deixar que a pulsão de vida prevalecesse nela e virasse uma nova fonte de vitalidade. Então, é isso que eu considero que é a riqueza da gente olhar para os elementos sistêmicos, né? Perceber para onde o nosso coração olha através daquela doença, para onde aponta, e sem essa preocupação de causalidade, permitir tomar com respeito aquilo que é mostrado e incorporar dentro do nosso plano de cuidado. Maravilhoso, maravilhoso, né? Caso impactante mesmo, e como eu acho que você bem colocou, não necessariamente nesse caso foi maravilhoso que ela também melhorou de saúde, ela teve um resgate aí bem grande, né, com o corpo dela. Mas a gente sabe, né, como você falou, às vezes essa travessia e a doença faz parte desse processo também, mas o que a gente nota é que a partir do trabalho sistêmico, quando ele toca nesse lugar que você colocou, uma parte mais profunda da alma da pessoa, a experiência muda, a forma de perceber todo aquele processo da doença e do sintoma muda e leva a essas mudanças. E não necessariamente, né, Andrei, toda pessoa que constelar vai estar digamos assim, constelou e está curada, né? Ou não tem mais a doença, ou não tem mais o sintoma. Isso não necessariamente acontece, mas com certeza, se foi nesse lugar profundo, como você compartilhou aqui, certamente a pessoa mudou completamente a forma como se relaciona com a doença dela, né? E às vezes ela pode abrir muitas outras portas e pode criar muitas coisas com isso, né? É isso mesmo. É importante a gente dizer que constelação não é tratamento. Tratamento é um plano de cuidado que a gente faz dentro do processo da vida com a consciência dos elementos biológicos, psicológicos, emocionais, afetivos, com a ajuda de profissionais destas áreas. Constelação é uma filosofia prática que nos dá a oportunidade de ampliar a percepção de nós mesmos através do reconhecimento dos vínculos sistêmicos e que tem um efeito muito profundo. Mas como você bem disse, esse efeito vai ser, né, individualizado na vida de cada um. E que movimento também lindo, né, Luiz? Quando uma pessoa entra em paz com o seu destino, às vezes não é possível um movimento de cura, mas ela entra em paz com o seu destino e passa a viver com menos sofrimento aquela história de vida, passa a amenizar sintomas, passa a aumentar qualidade de vida, passa a melhorar o autocuidado, e tantas outras coisas mais, né? Maravilhoso, né?
E queria que você trouxesse também, já que a gente está falando do trabalho um pouco mais focado na área da saúde, as constelações, ao longo, né, da trajetória das constelações do campo da saúde, eu acho que tem ainda muita coisa para ser desenvolvida. O Bert Hellinger mapeou algumas dinâmicas, né? Você colocou aqui, no caso dessa paciente, né, que de alguma forma estava seguindo a irmã da morte, também tinha alguma forma de expiação, né? Talvez por ela perceber que a irmã não pôde estar junto, né? Não pôde viver e ela viveu. Eu queria que você colocasse um pouco quais são as dinâmicas que muitas vezes em constelações de doenças, né, a gente observa, né, você já falou aí, eu sigo você na morte, né, mas explica um pouco para o pessoal, para o público aqui, que tipo de dinâmica geralmente a gente observa, né, nessas constelações. A gente observa muitas dinâmicas da necessidade de reconexão com a essencialidade, ou seja, de tomar o amor de pai, de tomar o amor de mãe, frequentemente um desses dois excluídos da vida daquela pessoa, e aquele sintoma ou aquela doença convidando a pessoa a fazer um movimento de reconciliação, de integração com aquilo que lhe falta. A gente observa muitas expressões de amor cego. Então, o amor cego é uma dinâmica, é uma expressão do amor natural, no qual nós, descendentes, olhamos para aqueles que vieram antes e desejamos representá-los, incluí-los, realizar algo por eles, fantasiosamente salvá-los, mudá-los, transformá-los. Assim, muitas dinâmicas de amor cego, elas entram em dinâmicas de autossacrifício e custam um preço alto, né, na economia da saúde física, psicológica e mental. Assim, o Stefan Hausner, que, né, esse constelador alemão, que tem de certa forma, uma especialização dentro dessa área, ele tem essa frase do amor cego, que ele tem um livro sobre isso, né? E ele diz assim, o amor cego dos filhos frequentemente olha para os pais e diz, ainda que custe a minha vida, né? Eu me sacrifico por você, eu tento fantasiosamente te salvar, eu tento te substituir, salvar mudando pais de destinos, tentando ocupar um lugar de pai e mãe para os pais, ou participando da relação de casal, ou representando um filho excluído que não viveu, ou tentando representar um irmão excluído da mãe, do pai, ou carregar uma culpa que os pais trazem profunda, ou dando sequência à dinâmica de amor cego que os nossos pais têm com os pais deles. Todos esses movimentos eles vão se traduzir como movimentos de autossacrifício, que não só não servem à vida naqueles propósitos que desejam, como também impedem o fluxo da vida de seguir adiante, né? E assim é muito bonito quando a gente percebe essas expressões do amor cego por detrás de qualquer vivência e pode, então, olhar para aqueles que vieram antes, perceber o amor deles, reconhecer o amor deles e então modificar o amor cego por um amor que flui. Um amor que quer fazer por um amor que toma. Um amor que contrai por um amor que expande. Né? Eu acho que, em essência, é disso que se trata.